Oi, voltamos para a Antiguidade Ocidental, revisão, resuminho, certo? Na verdade é um resuminho maior, talvez, porque essa parte ela impacta mais a gente. A Antiguidade Ocidental ela tem um impacto até os dias de hoje, certo? A gente vai começar com a Grécia Antiga. Todo mundo sabe onde fica a Grécia? Se não souber, tá aí o mapa, né? A Grécia, ela tem aí um solo bem árido, não é muito fértil o solo dele. Então os gregos eles vão arranjar outras formas de se assentar, certo? Eles vão ser bons comerciantes e também eles vão expandir os territórios deles de forma comercial e militar, certo? Então, vamos começar. Com a Grécia, a gente começa aí com um período de Creta, né? A ilha de Creta é uma ilha ali próxima ao território da Grécia continental. Eles tinham aí uma escrita chamada Linear A, que não foi decifrada. Então, tudo que a gente tem são as imagens, né? E a arquitetura que restou. A ilha de Creta ela é famosa pelo seu Palácio de Knossos, que dá a ideia aí de como seria na mitologia grega o labirinto do Minotauro, porque ele é um palácio super complexo, apesar do nome palácio, ele não necessariamente tinha um rei, certo? Esse nome palácio foi dado no século 18 ou 19 por alguém que foi lá, escavou e falou: nossa, isso parece um castelo, vamos chamar de palácio. Mas ele não sabia o que era, porque não tinha escrito. E hoje em dia os arqueólogos começam a perceber que ele tem cômodos pequenos demais para o gosto de um rei, não tem uma sala de trono, enfim. Essas coisas que começam aí a questionar-se se era um palácio ou não, né? Mas a gente sabe aí que eles tinham uma política mercantilista, né? Eles faziam um comércio entre vários povos, certo? E então a gente tem aí um registro da existência dos cretenses. Os cretenses eles vão desaparecer depois do domínio dos micênicos, certo? Os micênicos eles eram um povo extremamente guerreiros, eles viviam em cidades e estados na Grécia continental, eles atacaram a ilha de Creta e dominaram a cultura local. Os micênicos eles têm a escrita linear B, a escrita linear B foi traduzida, e essa a gente tem mais coisas factuais para se pensar. Eles eram bem bélicos, né? Eles gostavam muito de guerra, eles conseguiam a maior parte de suas aquisições materiais eram por guerra. Eles também tinham aí grandes muralhas, eles eram bons arquitetos e eles vão dar uma desaparecida. Daí, por alguns séculos, a última registro que a gente tem dele é que os povos do mar estão chegando. Não sabemos quem são os povos do mar até hoje, certo? Mas aí, quando a escrita desaparece um pouquinho da Grécia Antiga, aí ficam uns 200 anos sem nada escrito, e quando ela volta aí com a Ilíada e a Odisseia e a Teogonia, que são grandes poemas gregos que vão contar aí histórias da guerra de Troia, dos seus sobreviventes e história dos deuses, certo? O que a gente tem da Grécia, além desse depósito cultural muito grande, é a política. A política grega, ela vai se desenvolver muito. Os gregos, eles não tinham, tipo, um rei para o país Grécia. Cada cidade tinha o seu sistema de governo e se governava como eles achavam melhor. O maior exemplo que a gente tem é a democracia de Atenas. A cidade de Atenas, ela inventou o sistema de democracia. Democracia divide aí em grego, vai ser demos, que é povo, e cracia, como eu já disse para vocês em outra aula, que vem de kratos, que é poder. Então, democracia é o poder do povo, né? Essa democracia deles, apesar de tudo, é bem diferente da nossa. Eles tinham aí algumas regras. Mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, crianças não participam, né? E tem períodos onde eles vão aí diminuir ainda mais a população que vai participar, né? Os cidadãos de fato que participam normalmente são homens livres, e aí dependendo da época, nascido de pai e mãe ateniense ou não, e com uma determinada renda, dinheiro ou não, né? Tem uma época em que só as pessoas com dinheiro podem votar, tem uma época que abre também para as pessoas mais pobres. Mas isso é extremamente importante para a gente. Nós usamos várias palavras gregas para política.
A própria palavra política vem do grego, né? A democracia, a tirania, tudo isso vem do grego e a gente utiliza, certo? Então, a gente tem aí uma herança grega muito grande, né? Os gregos, eles eram politeístas, tinham vários deuses, né? Deuses normalmente ligados a emoções ou elementos naturais, né? E aí, que talvez seja uma influência ainda maior do que a política, a filosofia. A filosofia, ela é a arte de você questionar as coisas, né? Filo vem de amor, sofia vem de sabedoria. Então, filosofia é o amor à sabedoria, certo? E é a partir do questionamento que você tem sobre qualquer coisa que você cria ciência. Não dá para se fazer ciência se você não perguntar sobre as coisas, se você não tentar entender como elas funcionam, por que as coisas são assim. E a filosofia surge na Grécia Antiga. Eles vão começar com perguntas simples, tipo, por que chove? Né? Por muito tempo vão falar, chove porque Deus está triste, está chorando, ou porque Deus está bravo, enfim. E aí alguém vai ter a ideia, peraí, mas será que não tem outra explicação? E aí vocês vão, né, lá no sexto ano, vocês aprendem o ciclo da água. A água pega, evapora, sobe, condensa, desce. Né? Vai se perguntar, aquele prédio super alto, será que eu consigo saber a altura dele sem precisar de uma régua? Como? Surge a matemática, né? Eu ouço determinadas histórias, será que elas são reais? Alguém tem que pesquisar, surge a história. Determinada pessoa ficou doente, vamos pesquisar o que ela fez para ver se a gente acha um motivo para ela estar assim? Surge a medicina, né? É sempre através das perguntas que nós chegamos a conclusões, certo? Se a ciência existe, ela é filha da filosofia. Todas as ciências são filhas da filosofia, tanto que muitas delas usam palavras gregas, né? Tipo geografia. Geo significa terra em grego, grafia significa escrita, escrita da terra, né? E você vai longe com isso, certo? Os primeiros físicos, químicos, tudo que você possa imaginar de ciência tem um pezinho na Grécia Antiga. Então essa influência ela vai ser gigantesca, né? Desde nosso arcabouço científico, né? A questões cotidianas, certo? Porque por muito tempo é o homem que manda na casa e a mulher tem que obedecer. Os gregos inventaram isso. A nossa língua, né? Eu falei para vocês, várias palavras que nós utilizamos ainda hoje têm uma raiz grega. Os professores de português em algum momento passaram para vocês para saber a raiz da palavra. E quando você sabe a raiz da palavra, você muitas vezes se depara com o grego. Né? Eu falei para vocês do Kratos, né? Que é poder. Aí, poxa, eu conheço um personagem que tem esse nome no videogame. Sim, tem um personagem de videogame. Lá eles falam Kratos, porque é em inglês, né? E eles pronunciam o A como E, né? Mas em grego é Kratos com A, porque eles usam um alfa, que tem a mesma som de A para nós. Né? E você tem muitas palavras com a palavra Kratos, né? Democracia, tudo que tiver cracia no final, né? Aristocracia, vamos, não vou pensar muito agora, mas tem muitas, né? Tecnocracia, teocracia, enfim, vai-se embora com isso. A nossa cultura, né? Por que nós estudamos do jeito que estudamos, né? Quando vocês vêm para a escola, por que o professor fica aqui na frente e vocês ficam sentadinhos do outro lado? Foram os gregos que fizeram essa forma de ensino. Até então era um professor para aluno que alguém tinha que pagar para o professor e era aula 1 a 1. Né? A estética. O que faz de nós sermos bonitos ou feios, ou outras pessoas serem bonitas ou feias? Né? O que faz a gente achar que uma pessoa com um corpo musculoso e trabalhado é bonito? Os gregos achavam isso bonito. Se acha bonito até hoje, né? Vai tendo toda essa noção do que é belo, o que não é, enfim.
E temos a mitologia grega, que é extremamente rica. Eu adoro mitologia grega, mas não vou me estender com vocês hoje, tá? Mas a mitologia grega, ela conta aí várias situações cotidianas que ainda podem ser aplicadas hoje. E as mitologias, elas nos ensinam lições, tá bom? E por Grécia é só. Falei por 10 minutos. Vamos para Roma. A Roma antiga, né? A Roma fica... a cidade de Roma, ela ainda existe, ela está na Itália, né? Os romanos, eles eram extremamente bélicos, né? Eles dominaram toda a Europa, dominaram parte do Oriente Médio, até mesmo da Ásia e da África. Eles foram um império gigantesco, certo? E eles têm aí influência até os dias de hoje, certo? A nossa língua ainda é muito romana. O que nós não falamos de grego, nós falamos de latim, certo? Se vocês pegarem as línguas tipo português, espanhol, francês, italiano, vocês vão ver que tem muitas palavras parecidas. E aí são porque elas vêm do latim, certo? O latim, ele vai ser aí a língua dos romanos, que eles vão ensinar por todos os países onde eles passam, e depois, com o tempo, essas línguas elas vão se modificando e criando os idiomas modernos. Mas se você pega a palavra tipo mãe, mamãe, né? Aí você vai ver em outras línguas, madre, madrecita, mama, mamacita, e vai indo, né? A mesma coisa para pai, padre, papi, certo? Palavras como fêmea, né? Para designar alguém do sexo feminino, vai ser fêmea em francês, né? A palavra amor, né? Amor e outras coisas, enfim, dá para ir muito longe com a língua latina, né? Se você pegar esses exemplos chaves aqui e ali, vocês conseguem ler muita coisa em outros idiomas sem nem saber o outro idioma, porque nós temos essas raízes em comum, certo? Os romanos, eles inventaram o direito, né? Quem quiser ser advogado um dia vai ter que estudar direito romano na faculdade, né? Foram eles que fizeram toda a burocracia que a gente tem no sistema de governo, desde as leis até tipo de um cargo para o outro, você carregando papel para cá e para lá, enfim, tudo isso vem deles. A arquitetura romana é extremamente importante, a ideia de se fazer arcos para sustentação de peso, que torna as coisas mais espaçosas, áreas mais abertas, mais ventilados. A religião romana é muito parecida com a religião grega, muito, né? O que vai diferenciar aí dos romanos é que depois os romanos vão abandonar sua religião romana, né, com os deuses que têm aí os nomes dos planetas. Na verdade, são os planetas que têm os nomes dos deuses romanos, não ao contrário, né, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, enfim. E eles vão trocar essa religião, né? Mas antes, vamos só falar mais um pouquinho da questão bélica romana. Os romanos, eles tinham essa questão da guerra muito forte com eles, certo? Tanto que a fundação de Roma se dá por dois semideuses, né? Que são filhos de uma humana com um deus, que eram filhos do deus Marte, que é o deus da guerra, certo? Então, os romanos, eles iam para a guerra com muito orgulho, porque isso é ser romano, é ser um descendente do deus da guerra, batalhar por aquilo que queremos, defender nossas fronteiras. Se vocês pegarem o mito de origem da cidade romana, né, são dois garotos que são... A mãe deles põe eles num cestinho e abandona na floresta, porque ela teve um filho com o deus da guerra e ela não podia ter filhos, que ela era uma vestal, que ela tinha que ser virgem e tal. E eles crescem, criados por uma loba, vão fundar a cidade de Roma e eles têm uma briga um dia e se separam e falam: essa parte da cidade é minha, essa parte da cidade é sua. E um dos irmãos não bota fé, cruza a linha e o irmão mata o irmão, né? Então os romanos, eles são muito assim: isso é meu e eu vou lutar por isso, exatamente assim, né? E eu ainda vou expandir, porque minha cultura é melhor que os outros. Tanto os gregos quanto os romanos, eles tinham muito isso de achar que a cultura deles era melhor, né? E que os outros são todos bárbaros. É daí que vem a ideia de barbaridade, que são os povos que não são gregos ou romanos, que eles têm uma cultura diferente, é bárbaro, né? É inferior,
certo? Então isso vai fazer com que os romanos eles expandam o território deles, levando a cultura deles para os outros povos, certo? E eles vão seguir assim firme e forte por muitos séculos, até que a gente chegue aí no século IV com um imperador chamado Constantino. O Constantino, um dia ele estava numa batalha, olhou para o céu, viu uma cruz, não sabia o que era. Ele estava perdendo a batalha e a partir do momento que ele viu a cruz, ele começou a ganhar a batalha. Depois disso, ele quis saber o que era a cruz e ele descobriu que era aí o símbolo de uma nova religião que estava surgindo, que é o cristianismo, certo? A partir de então ele se converte e depois do Constantino, vários imperadores romanos vão se converter até tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano e obrigar os seus súditos a serem cristãos, né? Vou dar um parênteses aqui, rapidinho, que depois os romanos eles se dividem, né? Inclusive o cristianismo ajuda um pouco nessa divisão, porque é uma religião que pregava paz, então eles diminuíram a quantidade de guerras, e como eles tinham guerreado com muita gente foi lá e brigou com eles, né? O império ele vai se dividir em Império Ocidental e Império Oriental, para facilitar a administração do império, que estava muito grande, tinha muitos escravos e tinha muita guerra com todo mundo, né? E aí a gente fala um pouquinho do cristianismo, certo? O cristianismo, ele não surge sozinho, né? Ele vem aí de uma herança hebraica, né? Os hebreus, eles eram um povo da Mesopotâmia, eles têm aí origem nas cidades de Ur e Uruk, né? E eles vão aí se espalhar pelo mundo, né? Pelo Egito, pela Palestina, enfim. Eles vão criar aí a primeira religião monoteísta que dura, né? Não é a primeira religião, mas é a primeira que dura, certo? O que é um monoteísta? Mono é um, teísta, Deus, né? Então ele tem um Deus só, certo? Eles vão essa ideia de um Deus só, né? É o Deus de Abraão, certo? Ele vai se espalhar por vários lugares, né? Eles vão aí ter separações, depois vão ter os judeus, propriamente, né? Descendentes dos hebreus. O cristianismo vai surgir, né? No ano 1, com o nascimento de Cristo, né? Jesus Cristo. E depois a gente ainda tem essa influência dos hebreus no islamismo com o Maomé, tá? Todos eles pegam boa parte do Antigo Testamento como livros sagrados e isso tem um impacto muito forte para todos nós, independente de ser ou não cristão, ser ou não religioso, né? Do mais religioso ao mais ateu, todos nós temos aí uma influência em nossas vidas que vem da história, né? E de certa forma a história desse povo impactou para todos nós, tudo bem? Abrindo esse parênteses, outros povos que vão aí ter uma certa relevância para nós são os fenícios, que eram bons comerciantes e vão disseminar o alfabeto deles, que era fonético, que é muito parecido com o nosso. O que é um alfabeto fonético? Ele é baseado em sons, né? Que antes você tinha o desenho da água para simbolizar a palavra água, só que você tem tipo 5.000, 10.000 palavras, né? Um símbolo para cada palavra, uma hora acaba. Com o fonético a gente tem uma quantidade limitada de caracteres, né? Nós temos aí 26 letras que formam todos os nossos sons, tá? E também temos os persas, que estão no Oriente Médio, certo? Vão ter aí, vão fazer moedas, vão reinar ali naquela região onde estão o Iraque, né? E vão ter aí um impacto para nós também, mas um pouco menor. Voltando para Roma, certo? Separou-se Roma Ocidental e Roma Oriental. Beleza. Tá? Isso aí foi culpa de um imperador que não estava conseguindo organizar as coisas. E aí ele tinha 2 filhos, ele estava para morrer e falou, vou separar isso aqui, fica metade para você, metade para você, se organiza. Beleza. Cada filho ficou com uma parte do império e organizou. Só que a Roma Ocidental já estava fragilizada. E pouco depois, os povos bárbaros, né? Isso aí são vários povos diferentes, vão invadir a Roma Ocidental
e vão acabar com a Roma antiga que nós conhecemos. Isso aí vai acontecer no século V, tá? E acabando o período da Antiguidade. Acabou Roma? Não. Temos ainda Roma Oriental, ok? Roma Oriental deu muito mais certo. Ela tinha sede na cidade de Constantinopla, que foi fundada pelo imperador Constantino, aquele que viu a cruz no céu. Então, tá? A cidade de Constantinopla fica na Turquia, hoje em Istambul, né? Mudou o nome, mas é uma cidade. Tá? Ela vai reinar aí por mais 1000 anos depois que o Império Ocidental cai. Eles vão ser muito religiosos, né? Já estavam convertidos ao cristianismo. Tá, ok? Eles vão ter aí sua própria igreja, certo? A cidade de Roma, ela vai ter sua própria igreja também, que vai ser a Igreja Católica Romana. Lá no Império Oriental vai ser o Patriarca, que vai ser a Igreja Ortodoxa, certo? Igreja Católica Ortodoxa, é importante falar católica. Nós ainda não temos evangélicos por enquanto, né? Protestantes, nós surgir depois. Certo? O Império Romano Oriental ele vai dar certo porque ele está num ponto estratégico no mapa, certo? É um importante ponto comercial. Todo mundo que vai da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa tem que passar por ali. Então eles conseguiam arrecadar muito dinheiro no comércio e em impostos, tá ok? Vai ter aí uma certa briga deles com a igreja de Roma, né, que vai fazer a separação das duas igrejas, e eles também têm uma questão que a gente chama de iconoclasta, né? O que é a questão iconoclástica? Ela vai questionar o uso de imagens, certo? Porque na Bíblia fala que não se deve adorar ídolos, enfim. E aí eles vão falar, mas por que tem imagem de santo aqui? Se não pode ter não pode ter imagem e tal, enfim. E aí eles vão lutar pelo fim das imagens. A Igreja Católica Romana permanece com os usos de imagem, a gente vai conversar sobre elas depois, certo? Mas no Oriente eles vão acabar com as imagens, exceto as de Jesus, porque, né? Jesus é toda a razão deles, certo? Acabamos o mundo da antiguidade. Vou pedir para vocês umas pesquisas, mas elas não estarão anotadas, não precisa anotar agora. Depois eu queria que vocês falassem para mim se esse modelo de aula tá bom, né? Aulas de 20 minutos que eu tô gravando mais ou menos. Que vocês têm tempo aí para assistir. E é isso, meus amores. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu e-mail que vai estar aí no roteiro de estudos, tá ok? Depois a gente... vamos esperar regularizar o e-mail de todo mundo. A gente tenta marcar a reunião no Google Meet também, tá ok? E qualquer coisa, podem me chamar. Beijinho!